Ernesto diz a Sandra que precisam tirar Celso do caminho e pergunta se ela está com ele. Olga flagra Ernesto conversando com Cara de Gato e Pé de Cabra sobre um serviço contra Celso. Os vilões começam a seguir Celso e veem quando Stella se despede de Túlio. Olga avisa Sandra e ela corre para tentar salvar o irmão. Um dos capangas dispara e Sandra pula na frente para salvar Celso. Tudo começa quando Ernesto afirma a Sandra que eles precisam se livrar de Celso. Sandra fica em estado de choque e o vilão alerta que ele não está brincando. Irritada, Sandra diz: "Você só pode ter enlouquecido de vez. Eu não vou compactuar com nada que faça mal ao meu irmão." Ernesto a encara e afirma: "Mas ele está me ameaçando. Você acha certo de que o seu irmão querido seja contra o seu marido?" Sandra desvia o olhar e responde: "Podemos achar uma solução. Eu posso conversar com ele e..." Ernesto a interrompe e fala: "Dessa vez não tem conversa. E você terá que decidir. Ou eu, ou o Celso." Sandra arregala os olhos e diz: "Eu não posso fazer uma coisa dessas." Ernesto se aproxima de uma forma intimidadora e afirma: "Então você já escolheu." Quando o vilão se afasta, Sandra sente um aperto e se pergunta: o que ele está pensando em fazer? Meu Deus, eu não posso permitir. Um pouco mais tarde, a campainha toca e quando Sandra abre a porta, se surpreende ao ver Celso. Com o coração batendo mais forte, ela pergunta: "O que está fazendo aqui? Você não devia estar aqui." Celso responde: "Eu quero saber onde que está o Ernesto. Eu só saio daqui quando eu falar com ele." Nesse momento, o vilão aparece e fala: Ora, se não é o meu querido cunhado." Desesperada, Sandra comenta: "Por favor, Ernesto." Ele a interrompe e fala: "Não se intrometa. O assunto é entre mim e ele." Celso se aproxima e diz: "Eu vim saber se você já tomou a sua decisão. Vai desaparecer da vida de todo mundo? Ou vai querer que eu vá até a polícia?" Com um sorriso cínico no rosto, Ernesto responde: "É claro que eu tomei a minha decisão. Eu vou sair da cidade, não se preocupe. Eu pegarei o último ônibus com destino ao Rio de Janeiro." Celso ergue a cabeça, demonstrando estar surpreso com a decisão, e diz: "Ótimo, me certificarei disso, e não ouse me enganar." Assim que Celso se retira, Sandra olha para o seu marido e pergunta: "Você vai mesmo sair da cidade?" Aos risos, Ernesto responde: "Ora, mas é claro que não. Nem parece que conhece o seu maridinho." Aflita, Sandra questiona: "Então, o que você vai fazer? Você disse que..." Ernesto passa por cima da sua fala e afirma: "Eu não farei nada, minha querida. Agora, com licença, que eu tenho que ir até a rádio. Tenho negócios a tratar." Quando Ernesto vai embora, Sandra sente um frio na barriga e diz: "Que ódio! Eu detesto ser dessas que se preocupa com as pessoas. Mas com meu irmão eu não consigo. O que será que o Ernesto está aprontando?" Mas o que ela nem imagina é que o seu marido está prestes a cometer sua pior maldade. Um pouco mais tarde, Ernesto se encontra com Cara de Gato e Pé de Cabra. Irritado, o vilão diz: "Eu nunca mais deveria confiar em vocês depois do erro estrondoso que vocês cometeram. Mas eu tenho um serviço. E dessa vez não vou admitir erros." Nesse meio tempo, Olga caminha por ali perto e se surpreende ao ver Ernesto conversando com os capangas. Movida pela curiosidade, ela se aproxima e escuta quando o vilão diz: "Isso, ele estará na rodoviária, no horário do último ônibus." Cara de Gato pergunta:
E como vamos saber que é a pessoa certa dessa vez? Ernesto tira uma foto do bolso e responde: trate de comparar muito bem. Pé de Cabra questiona: e se a gente não conseguir? Ou se esse homem não aparecer? Com um olhar furioso, Ernesto responde: eu já disse e não vou repetir. Não vou admitir erros. Se errarem, eu mesmo farei questão de me vingar. Metros dali, Olga sente um frio na barriga e comenta: gente, mas o Ernesto está mesmo sedento por uma vingança. Mas quem será o azarado que está na mira dele? Momentos depois, Ernesto volta para casa e, aliviada, Sandra diz: ai, graças a Deus! Onde que você estava? Ernesto responde: eu estava na rádio, como eu te disse. Nervosa, Sandra questiona: e quanto ao meu irmão? Cínico, Ernesto responde: eu não sei. Por que eu deveria saber? Sandra retruca: por favor, não se faça de desentendido. Você disse que queria se livrar dele. Ernesto dá de ombros e fala: não, quer dizer, foi um momento de fúria, mas eu percebi que eu não posso fazer nada contra ele. Senão estaria fazendo contra você também. Um pouco mais aliviada, Sandra pergunta: está falando sério? Mas você disse ao Celso que ia viajar. Ernesto responde: eu prometo que eu vou dar um jeito. Tudo ficará em panos limpos. Voltando a ficar nervosa, Sandra questiona: o que você quer dizer com isso? O que você vai fazer? Celso está irredutível e eu conheço o meu irmão. Revirando os olhos, Ernesto diz: eu já disse que darei um jeito horas. Quer saber? Eu vou dar uma volta. Aflita, Sandra pergunta: o quê? Vai sair de novo? Pra onde vai? Ernesto responde: vou ao bar jogar sinuca. Pelo menos lá ninguém fica me azucrinando. O vilão se retira, deixando Sandra ainda mais apreensiva. Um pouco mais tarde, Ernesto se encontra novamente com Cara de Gato e Pé de Cabra e reitera suas ameaças. Sandra começa a se arrumar, se disfarça de baronesa e coloca as joias de titia. Decidida, ela fala: eu vou a esse tal bar. Se Ernesto estiver mentindo, eu jamais voltarei a ficar ao lado do meu marido. Simultaneamente, Celso chega na rodoviária e comenta: eu sei que cheguei mais cedo, mas eu quero ter certeza de que o Ernesto vai embora. Eu ficarei aqui até a saída do último ônibus. Ele nem imagina o perigo que está passando, mas por causa de um detalhe, 2 vidas poderão ser salvas. Momentos depois, Sandra se prepara para sair, quando Olga chega. Nervosa, a loira fala: péssima hora para vir. Eu preciso sair. Olga a interrompe e pergunta: para onde você vai? Para a rodoviária? Confusa, Sandra retruca: por que eu iria para a rodoviária? Olga solta uma risadinha e responde: não precisa esconder de mim. Eu sei que você e o Ernesto estão planejando uma vingança. Sentindo seu coração se acelerar, Sandra questiona: vingança? Do que você está falando? Anda, me diga o que você sabe. Olga responde: eu sei pouco. Eu vi o Ernesto falando com 2 homens estranhos, falando de uma tal vingança que vai acontecer na rodoviária, no horário do último ônibus. Completamente em choque, Sandra diz: meu Deus, o Ernesto mentiu para mim. Ela começa a correr, sem dar qualquer explicação para Olga, que comenta: parece que cada dia mais esses 2 estão mais loucos.
Nesse meio tempo, Celso vê Estela e Túlio chegando na rodoviária. Nervoso, ele se esconde para não ser visto e comenta: "É verdade, o doutorzinho vai embora hoje. É claro que seria no mesmo ônibus que o Ernesto." Metros dali, Túlio comenta: "Eu acho que temos um tempo antes do ônibus chegar." Abalada, Estela diz: "Eu não me conformo que você tenha que sair da cidade." Túlio fala: "Eu também não, mas eu não posso ficar sem emprego. E você sabe." Os dois começam a fazer declarações um para o outro, deixando Celso arrasado. Se esquecendo do que foi fazer ali, ele se afasta e começa a caminhar por uma rua deserta enquanto chora. De repente, Cara de Gato e Pé de Cabra aparecem. Assustado, Celso pergunta: "O que é isso? Quem são vocês?" Cara de Gato aponta para ele e responde: "Não viemos aqui para conversar." Desesperado, Celso levanta suas mãos e fala: "Pelo amor de Deus, leve o que quiser, mas não faça nenhuma besteira." Pé de Cabra retruca: "Não estamos aqui por isso." "Ah, Ernesto mandou um abraço." Celso arregala os olhos e pergunta: "Ernesto?" Antes que pudesse agir, ele vê Cara de Gato se preparando para agir. Nesse exato momento, Sandra entra na frente de seu irmão e grita: "Não!" Metros dali, Estela e Túlio levam o maior susto ao escutar um alto barulho. Nervosa, Estela pergunta: "Isso é o que eu estou pensando?" Engolindo em seco, Túlio responde: "Sim, eu acho que é." Os dois começam a correr e chegam na rua de cima da rodoviária. Nesse momento, eles veem Cara de Gato e Pé de Cabra fugindo, enquanto Celso segura a baronesa nos braços. Em choque, Estela se aproxima e pergunta: "O que aconteceu aqui?" Em prantos, Celso responde: "Foi o Ernesto. Ele armou pra mim." Surpreso, Túlio questiona: "Mas e a baronesa?" Celso fica receoso de contar que aquela é sua irmã e responde: "Ela me salvou. Ela não é como o marido." "O que está fazendo aí parado? Você não é um médico? Me ajuda!" Nervoso, Túlio pega Sandra nos braços e Estela sente um pouco desconcertada, já que foi a baronesa que provocou a demissão de Túlio. Mas, mesmo assim, ela abraça Celso e todos vão para o hospital. Momentos depois, Ernesto se encontra com os seus capangas. Com um sorriso no rosto, ele pergunta: "E então, trabalho concluído?" Os dois se entreolham e não conseguem responder nada. Fechando o semblante, o vilão diz: "Se vocês me disserem que..." Cara de Gato o interrompe e fala: "Não tivemos culpa. A sua esposa entrou na frente." Em choque, Ernesto questiona: "Como é que é? Vocês só podem estar brincando comigo. Ela está no hospital." Dando um passo para trás, Pé de Cabra responde: "Eu acho melhor você não aparecer, porque a gente falou para o Celso que você foi o mandante." Ainda mais furioso, Ernesto grita: "O quê? Agora eu vou cumprir a minha promessa e eu vou acabar com a alegria de vocês." Desesperados, os capangas começam a correr e Ernesto vai atrás deles, com uma fúria descontrolável no olhar. Mas o que ele nem imagina é que um milagre está prestes a acontecer. No hospital,
Celso anda de um lado para o outro, esperando por alguma notícia de sua irmã. Estela tenta acalmá-lo e diz: "Eu não sabia que você era tão íntimo da baronesa, ao ponto de estar assim." Celso tenta se recompor e fala: "Eu só estou preocupado porque ela me salvou." Estela o encara e comenta: "Eu estou pensando aqui. Se foi o Ernesto que preparou essa armadilha, como que a baronesa foi parar no mesmo lugar que tudo ia acontecer? Aliás, por que ela se jogou na sua frente?" Com lágrimas nos olhos, Celso a encara e fala: "Você pode não acreditar, mas a baronesa é uma boa pessoa." Estela pergunta: "Se ela é uma boa pessoa, por que armou para me separar do Túlio? E olha como é a vida. Agora é ele que está cuidando dela." Celso sente um frio na barriga e, ao mesmo tempo, um peso na consciência. Nesse momento, Túlio aparece e, desesperado, Celso pergunta: "E então, como está a minha irmã?" Túlio mostra um colar, o camafeu de Anastácia, que estava junto às joias de titia, e responde: "Isso a salvou. Serviu como um escudo. Sandra está bem." Completamente em choque, Celso olha para a joia e se ajoelha em prantos. Dessa vez, ele chora de alívio e emoção e percebe que, de certa forma, Anastácia poupou a vida de sua irmã. Momentos depois, Celso entra no quarto de Sandra e os dois se emocionam com o reencontro. Aliviada, a loira diz: "Que bom que você está bem, meu irmão." Celso enxuga as lágrimas e fala: "Essa experiência me fez perceber que eu não quero mais cometer erros. Eu não quero que cometam mais erros em meu nome." Surpresa, Sandra pergunta: "O que está falando?" Celso responde: "Eu sei que você salvou a minha vida, mas eu me sinto no direito de te pedir uma coisa. Confesse que você armou para separar Túlio e Estela." Sandra arregala os olhos e não sabe como reagir. Nesse meio tempo, Ernesto continua a perseguir Cara de Gato e Pé de Cabra. A confusão acaba chamando a atenção da polícia, que aborda os três. O delegado os encara e pergunta: "Eu posso saber o que está acontecendo aqui?" Desesperado, Pé de Cabra responde: "Me leve para o Chilindró. Me deixa longe desse lunático." Surpreso, o delegado questiona: "Mas por que isso agora?" Cara de Gato responde: "Eu também quero. Esse homem mandou a gente agir contra o irmão da esposa. Mas foi a própria baronesa que foi parar no hospital. Foi ele." Ernesto arregala os olhos e percebe que o cerco se fechou. Ele tenta correr, mas logo é pego pelo delegado e levado para a delegacia. No hospital, Celso pede para que Estela, Túlio e Lauro vão até a sala de Sandra. Ainda com o seu disfarce de baronesa, ela diz: "Eu menti. Foi tudo mentira. O Túlio não me beijou. E eu duvido que ele faria isso. Ele te ama, Estela." A mocinha olha encantada para Túlio e o abraça. Sandra se vira para Lauro e fala: "Devolva o emprego do pobre rapaz. Ele não merece ir embora por minha causa." Lauro acaba aceitando e Estela e Túlio se beijam emocionados, com a certeza de que não se separarão. Celso abaixa sua cabeça, com lágrimas nos olhos. Ele sente o seu coração destruído, mas sabe que fez a coisa certa. Que nota você acha que o Celso merece por ter conseguido fazer com que Sandra revelasse a verdade? Você acha que ele combina mais com a Estela do que o Túlio? Coloque sua resposta aí nos comentários.
clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.